Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da MAHLE Metal Leve para discussão de resultados referentes ao terceiro trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco, senhores, senhor Daniel Brasil Alves, gerente de Marketing e Comunicação Corporativa, senhor Daniel de Oliveira Camargo, gerente executivo contábil, e senhor Fábio Lopes Pérez, gerente executivo de finanças. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão ouvindo a teleconferência durante a apresentação da MAHLE Metal Leve. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado através do website de Relações com Investidores da companhia, onde se encontra disponível também a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay desse evento estará disponível logo após o seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a MAHLE Metal Leve, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da MAHLE Metal Leve, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a MAHLE Metal Leve. Considerações futuras não são garantia de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Daniel de Oliveira Camargo, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Daniel Camargo, pode prosseguir. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à teleconferência de resultados da MAHLE Metal Leve. Falarmos aí sobre o terceiro trimestre de 2020. E antes da gente começar com a agenda, nós esperamos que todos estejam com segurança e saudáveis. Num panorama geral, a partir do mês de julho de 2020, houve uma reação, ainda que tímida, do mercado automotivo. A companhia, a MAHLE Metal Leve, observou uma retomada gradual aí da parte dos volumes de produção e com isso conseguimos aí encerrar as medidas ou algumas das medidas de redução temporária de jornada de trabalho, com redução de salário, e também houve o retorno de grande parte dos empregados da empresa, que se encontravam aí nessas condições de suspensão temporária do contrato de trabalho. E para esse retorno do trabalho, a MAHLE adotou diversas medidas para mitigar o risco de contaminação pelo vírus. Esse é um panorama geral que gostaríamos de deixar aí com todos. E ao final da apresentação, gostaria de dizer também que a gente vai estar à disposição para a sessão de perguntas. Então, seguindo com a nossa apresentação, no slide de número 2, nós temos a agenda. Nós vamos falar, então, dos destaques do terceiro trimestre de 2020, inicialmente. Depois nós vamos passar uma visão geral do mercado. O item 3, a gente vai comentar vendas, receitas líquidas. Depois, a síntese dos resultados e do EBITDA. Vamos falar sobre a gestão financeira, sobre investimentos e depreciação. E, por último, como eu já adiantei, a sessão de perguntas e respostas. No próximo slide número 3, nós temos então os destaques do terceiro trimestre. A receita líquida de vendas foi de 691 milhões de reais, um aumento de 7,1% quando comparamos com o terceiro trimestre de 2019, um bom desempenho. No aftermarket, no terceiro trimestre, houve um aumento de vendas de 35,3% comparado com o terceiro trimestre, e no ano acumulado, 9 meses, praticamente a gente alcançou os níveis aí do mesmo período de 2019.
No aftermarket de exportação, houve um aumento de 21% das vendas no terceiro trimestre desse ano. E no acumulado 9 meses, houve uma redução de 8,1%. No equipamento original, doméstico, no terceiro trimestre, a companhia registrou uma redução de vendas de 21%, enquanto no acumulado 9 meses, a redução foi de 32%. Nós vamos dar mais detalhes do desempenho das vendas em cada um desses mercados nos slides seguintes. E por último, a companhia também registrou, inclusive divulgado em fato relevante, né, no dia 10 de novembro, referente à tecnologia MB2, houve no terceiro trimestre um impairment no montante de 45 milhões, referente aos gastos de desenvolvimento e tecnologia, e de 36 milhões referente à provisão para perda nos estoques. E por último, a nossa margem bruta no terceiro trimestre de 2020 atingiu 27,7%, praticamente o número 20,6% no terceiro trimestre de 2019. Eu gostaria de passar a palavra agora para o Daniel Brasil, que vai explanar sobre o desempenho das vendas da companhia. Obrigado, Daniel Camargo. Bom dia a todos e muito obrigado pela participação na teleconferência de resultados da MAHLE Metal Leve. Então, no slide 4, nós temos a venda e produção de veículos do Brasil e da Argentina nos 9 primeiros meses de 2020, comparado com 9 meses de 2019. Começando pelos veículos leves, no Brasil tivemos uma queda de 33% na venda de veículos leves e na produção uma queda de 41,5%. Na Argentina, uma queda nas vendas de 28,2% nas vendas e na produção uma queda de 31,3%. Somando Brasil e Argentina, nas vendas uma queda no acumulado dos 9 primeiros meses, 32,3%, e na produção 40,4%. Esses números eles demonstram uma recuperação contínua. A gente tem melhorado aí os números de venda de veículos, tanto veículos nas vendas e na produção mês após mês. É importante ressaltar esse descompasso no percentual de queda da venda de veículos com a produção. Então, nas vendas com 32% e na produção com 40%. Isso gera uma redução de estoque. O estoque atualmente informado pela Anfávia é um estoque de 133 mil veículos, suficiente para 18 dias de vendas, e geralmente esse estoque ele gira em torno de 30 a 35 dias. Isso significa uma produção forte, esperada até para ter essa recomposição, para atender essa demanda que tem da venda de veículos, né? Olhando isoladamente o mês de outubro, ele não está aqui nessa apresentação, mas já está divulgado, já é uma informação pública. Nesse mesmo comparativo aí de vendas e de produção dos veículos leves, no mês de outubro a venda foi de menos 11% e a produção de menos 17%. Então a gente já nota volumes bem próximos ao que foi o ano de 2019, reforçando essa recuperação aí contínua do mercado. Passando para veículos pesados, nós tivemos uma queda na venda de veículos pesados de 13,4% e na produção de 29,7%. Na Argentina, uma queda de 24% nas vendas e de 40% na produção. Somando Brasil e Argentina, uma queda de 14,5% nas vendas e uma queda na produção de 30,2%. Então aqui a gente também nota esse descompasso entre o índice aí de queda de vendas comparado com o índice de produção. Isso significa um estoque abaixo. Então a gente tem um certo timing para a recuperação da cadeia produtiva para conseguir atender a esses volumes de vendas. Então a gente tem visto aí uma evolução constante e a indústria se adequando para atender a essa demanda. Olhando também nos veículos pesados, isoladamente o mês de outubro, a queda nas vendas foi de 11% e na produção de 8%. Então a gente observa essa recuperação aí como comentado.
Falando um pouco do fechamento do ano, a gente está aí praticamente há 1 mês e meio aí de fechar 2020. Quando a gente observa a informação divulgada pela Anfávia para veículos leves, do total do ano para vendas de veículos leves, uma queda de 31%, e na produção uma projeção de 35% de queda. E para veículos pesados, uma queda de 14%, e na produção uma queda de 25%. A gente pode observar que esses índices eles são parecidos com o índice que a gente tem aí no acumulado até setembro. Então, nas vendas, praticamente bem próximo, e na produção, melhorando o índice, né? Ou seja, fechando um pouco esse gap aí entre vendas e produção. A visão da MAHLE, a projeção da MAHLE para fechamento do ano, tanto para veículo leve quanto para veículo pesado, é um pouco melhor do que essa projeção da Anfávia, isso em 2 a 3 pontos percentuais aí melhores, tanto em vendas quanto em produção, para o fechamento do ano de 2020. Mudando agora para o slide 5. No slide 5 nós temos a produção de veículos da América do Norte e Europa, no acumulado dos 9 primeiros meses do ano de 2020, comparado com os 9 meses de 2019. Na América do Norte, uma queda de 27,5% na produção de veículos, sendo que nos veículos leves 26,7% de queda e nos veículos pesados 45,2%. Na Europa, uma queda de 30,4%, sendo 30% nos veículos leves e 34% nos veículos pesados. O combinado desses dois mercados, uma queda de 29,1%. É um percentual melhor do que a queda que a gente teve aqui no Brasil e na Argentina. A gente teve um efeito um pouco menor, porém também um ponto de atenção com relação aos efeitos da segunda onda. A gente tem acompanhado aí as informações referentes, principalmente na Europa, então tem uma certa expectativa, uma incerteza dos efeitos dessa segunda onda no mercado aí de exportação aí da companhia. Passando agora para o slide 6. No slide 6 nós temos a evolução da receita líquida de vendas do terceiro trimestre de 2020 comparado com o terceiro trimestre de 2019. Eu vou focar aqui na última coluna, tá? Então, no equipamento original, no mercado doméstico, uma queda de 21,8%. Como referência, a queda da produção de veículos de Brasil mais Argentina nesse período foi de 21%. Então, bem alinhado com o mercado, a queda da receita da MAHLE nesse mercado. Na exportação, uma queda de 9,2%, porém, um efeito cambial positivo de 22,2%, então o efeito em volume e preço, uma queda de 13%, então os mercados de exportação também continuam abaixo do nível de 2019. Consolidando o doméstico e exportação no equipamento original, uma queda de 6,4%. No aftermarket doméstico, um crescimento de 35,3%. E na exportação, um crescimento de 21,2%, sendo 35,9% efeito cambial. Então, volume e preço, uma queda de 14,7%. No total do aftermarket, um crescimento de 32,2%. No combinado do equipamento original e do aftermarket, um aumento na receita de 7,1%, sendo um efeito cambial de 9,4% e um efeito volume-preço de menos 2,3%. Uma receita muito próxima da receita do terceiro trimestre de 2019. Passando agora para o slide 7. No slide 7, nós temos a evolução da receita líquida de vendas do acumulado do ano, 9 primeiros meses de 2020, comparado com 2019, os 9 primeiros meses. Focando ali na última coluna, então eu tenho no equipamento original doméstico uma queda de 32,1%. Então é um desempenho melhor do que o mercado. A gente viu a queda da produção do acumulado 9 meses de Brasil mais Argentina, uma queda de 40%. Então eu tenho aqui um desempenho melhor da MAHLE Metal Leve na receita. Os 3 principais fatores desse desempenho melhor na receita, o primeiro deles é o mix. A gente viu que os veículos pesados,
a queda ela é um pouco menor, é uma queda de 30% na produção. O segundo efeito são as peças de OIS, as peças de service, que tiveram uma queda também menor do que a queda do mercado, né, de produção de veículos. E o terceiro componente é esse crescimento contínuo. A gente viu os números melhorando, então essa venda que eu faço no mês, na verdade ela está refletindo a produção do mês seguinte. Então esse número também acaba tendo esse efeito de ter um resultado melhor do que o resultado do mercado da produção de veículos. Na exportação, uma queda de 14,4% no equipamento original, sendo um efeito cambial de 9%. Então a queda volume e preço foi uma queda de 23,4%. A gente viu também o mercado de exportação, a queda significativa, um desempenho um pouco melhor do que foi a queda do mercado Europa e Norte América. Tendo um consolidado no equipamento original, mercado doméstico mais exportação, uma queda de 22,6%, um efeito cambial de 4,7%, volume e preço menos 27,3% na receita líquida de vendas. No mercado de aftermarket doméstico, uma queda de 0,5%, tendo uma variação cambial de menos 1,8%. Essa variação cambial no mercado doméstico, tanto no aftermarket quanto no equipamento original, é referente à nossa unidade na Argentina, na unidade de produção de válvulas. Então a gente tem aqui a moeda peso sendo convertida para reais, o que gera esse efeito cambial no mercado doméstico. E aí o volume, preço do aftermarket doméstico, um crescimento de 1,3%. Uma receita bem interessante do aftermarket. Esse é um efeito histórico, quando tem uma queda no mercado de venda de veículos novos, o aftermarket ele tende a ter um desempenho melhor. Somado a isso, a gente também tem uma desvalorização cambial, que também beneficiou a MAHLE com relação às peças produzidas localmente, ganhando market share comparado com peças importadas, que tiveram, devido à desvalorização cambial, um aumento em reais. Então isso gerou esse desempenho no aftermarket. No aftermarket exportação, uma queda de 8,1%, e um impacto de variação cambial de 20,1%, uma queda de menos 28,2% de volume e preço. O consolidado do aftermarket doméstico exportação, uma queda de 2,2%, efeito cambial de 3,2%, volume e preço 5,4%. Combinando os dois mercados, equipamento original e aftermarket, uma queda na receita no acumulado dos 9 meses de 15,8%, efeito cambial de 4,2%, volume e preço, uma queda de 20%. Passando agora para o slide 8, a gente tem a exportação consolidada por região geográfica, acumulado dos 9 primeiros meses do ano contra o ano passado, o mesmo período. Tem grandes mudanças, na Europa 47,2%, 47,3%, América do Norte de 35,6% para 39,2%, e América do Sul 12,8% para 10%, outros mercados 3,5%. Vou voltar a palavra agora para o Daniel Camargo e estarei disponível ao final da conferência, da apresentação, para perguntas aí e dúvidas. Obrigado, Daniel Brasil. No próximo slide número 9, nós temos então a margem bruta. E olhando já para a última linha, a nossa margem bruta no trimestre, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, está praticamente no mesmo, com o mesmo percentual, né, de representatividade, e no acumulado um pouco abaixo. Contudo, se nós excluirmos aí os efeitos de 36 milhões da provisão de estoques do MB2, nós teríamos então uma margem bruta de 33% no terceiro trimestre de 2020. E no acumulado do ano nós ficaríamos com uma margem de 26,7%, bem próxima do mesmo período acumulado de 2019. No próximo slide, de número 10, nós temos a síntese das demais despesas, uma demonstração do resultado. As despesas com vendas, no terceiro trimestre de 2020, representaram 6% contra 6,5% do terceiro
trimestre de 2019. Isso em função, isso mesmo com a questão dos fretes aí, nessa retomada, né? Nós tivemos ainda vários pequenos impactos. Alguns exemplos, exposição em moeda estrangeira de algumas despesas, que fizeram com que ainda a gente não tivesse o mesmo ou que nós melhorássemos, né, a despesa com vendas. As despesas gerais e administrativas, elas foram influenciadas aí por diversos fatores, principalmente variação de despesas com manutenção, materiais, utilidades e também efeitos de reestruturação. Nas despesas com desenvolvimento de tecnologia, representaram aí somente 1,9%, são as receitas no terceiro trimestre de 2020, em função dos impactos da pandemia, onde algumas atividades relacionadas, né, a pesquisa e desenvolvimento foram suspensas ou sofreram alguns atrasos em relação ao cronograma previsto. E em relação às outras receitas e despesas líquidas, o grande impacto, como já mencionado no trimestre anterior, nós tivemos um impairment de 29,2 milhões no ágio da controlada Malha Argentina e tivemos mais os 45 milhões já mencionados referente ao intangível do MB2. Portanto, despesas não recorrentes influenciando as outras receitas e despesas operacionais. Passando para o próximo slide, nós temos o resultado operacional medido pelo EBITDA, onde nós vamos ver aí um EBITDA ajustado no trimestre de 24,5% contra 20% no terceiro trimestre de 2020. Como nós podemos ver aqui, o EBITDA do terceiro trimestre ficou com 12,8% em função dos efeitos ou dos eventos não, e como sabemos não tem impacto no caixa da companhia. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Fábio Pérez para explicar para nós o resultado financeiro líquido. Boa tarde a todos, assim como os colegas, obrigado pela participação na conferência de resultados da MAHLE Metal Leve. Falando um pouquinho do resultado líquido financeiro, nós tivemos um crescimento aqui na linha de juros, né, olhando na tabelinha abaixo aí no slide número 12, devido à captação que nós fizemos em março desse ano, de 250 milhões, justamente para suportar o caixa nesse momento de pandemia e incerteza, como não temos ainda um cenário claro do que iria acontecer, escassez de recursos, dinheiro mais caro no mercado. A companhia decidiu, então, fazer a tomada de 250 milhões de reais para suportar o caixa nesse período. Então, na parte abaixo do quadro, nós podemos ver ali os níveis de médio de aplicação no terceiro trimestre de 19, 106 milhões e agora 425. Obviamente que a taxa de juros da remuneração média era 5,5, passando a 2,5. E da mesma forma também o nível de dívida, né? A dívida média da companhia, que estava em 382,2 milhões, com essa captação a 617,1. Os custos ficaram basicamente no mesmo patamar, sendo 4,1 em 2019 e 4,2 em 2020. Olhando ao lado direito da tabela, nós temos o acumulado aí dos 9 meses, a dívida média nossa 376,7 milhões, passando a 597,5. O custo da dívida também ficou no mesmo patamar, né, de 4,1, passando a 4% redondo aí. E com relação à remuneração das aplicações, de 5,3 na comparação dos períodos, e o nível médio de aplicação de 97,7 para 348,5. Por esse motivo, a linha de juros líquidos tiveram um delta de 3,1 nos 3 meses e 4,3 no acumulado. Olhando um pouquinho a variação líquida cambial, nós temos aqui então um líquido de contas a receber e contas a pagar de 1,9
e as operações de ACC que nós fizemos, nós tivemos 5,4. Outras transações, operações que nós temos envolvendo variação cambial, 4,9, o delta de 1,4 quando comparamos o terceiro trimestre de 2020 com 2019. E do lado direito da tabela, nós temos, fazendo o mesmo exercício, nós temos um delta de 42,9, sendo a maior parte oriunda da variação cambial do ACC, das operações que nós fizemos no passado. Finalmente, a variação monetária líquida, nós tivemos 1,1 de variação no terceiro trimestre, quando comparamos 2020, e 2,3 no acumulado. Passando para o slide de número 13, nós temos aqui a posição do nosso endividamento. Nós tivemos aqui no caixa, olhando o caixa, nós tivemos uma variação de 300 milhões e na nossa dívida de 226 milhões. Então, nós passamos de 188,3 de endividamento em dezembro de 2019 para 33,0 agora em 2020. Do lado direito, nós podemos ver a abertura dos nossos empréstimos, as operações de 4131, que são swaps reais, perfazem 41,6% do total, ACC 28,1%, FINEP 27,8% e o BNDES 2,4%. E os seus respectivos custos, totalizando aí, fazendo o mix, nós estamos com um custo de dívida hoje em torno de 4,15% ao ano. Abaixo nós temos uma tabela onde mostra a alocação de curto e longo prazo e quais os períodos que a gente tem aí o maior desembolso. Quando nós olhamos em março de 2020, nós temos o valor de 260,5 milhões, que é exatamente o repagamento ou rolagem. Estamos analisando ainda o caixa para ver qual é a decisão que será tomada, se rolamos a dívida ou se repagamos, mas isso aí é referente aos 250 milhões que nós captamos justamente para suportar a pandemia, esse período de pandemia. Aí. Indo para o slide de número 14, nós temos investimentos em depreciação. Como pode ser notado quando nós comparamos o terceiro trimestre de 2020 com 2019, nós estamos abaixo daquele patamar, ou do patamar de 2019, justamente pelo cenário de pandemia do Covid-19. O Daniel Brasil comentou no início do nosso call, existem ainda incertezas, existem ainda alguns indícios que virá uma segunda onda de pandemia e também a questão da vacina que ainda não está sendo discutida e nós não temos tanta certeza se isso vai acontecer ou não nesse período, nesse final de ano. Então, devido a esses motivos, nós estamos dando uma segurada aí nos investimentos até que tudo fique mais claro. Então, passamos agora à sessão de perguntas e respostas. Estaremos à disposição dos senhores para os esclarecimentos. Muito obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Marcelo Mota, do Banco JP Morgan. Por favor, Sr. Marcelo, pode prosseguir. Oi, boa tarde a todos. São duas perguntas. A primeira, se vocês pudessem comentar um pouco sobre a margem bruta da empresa. Enfim, a gente teve uma recuperação bastante forte, apesar da gente não ter os dados de volume da Mali para o terceiro TRI, a gente vê ali, enfim, que teve uma combinação de efeitos, enfim, a receita acabou crescendo, mas eu imagino que os volumes, enfim, físicos ainda foram um pouco menor do que o do terceiro TRI do ano passado, mas mesmo assim a margem teve uma recuperação bastante forte. Então, queria entender, né, dentro dessa margem bruta, quais são os fatores estruturais, enfim, se é uma margem que vocês acham que até pode melhorar conforme os volumes físicos melhorem,
E a segunda pergunta é sobre o MB2, né? Se vocês puderem comentar um pouco, enfim, houve um impairment, a empresa decidiu, né, parar os investimentos nessa frente, mas queria entender se ainda, enfim, poderia ter alguma reversão desse impairment, enfim, se alguma tecnologia, hardware, patente que vocês poderiam vender que poderia, enfim, gerar algum ganho caixa para a empresa, ou se, enfim, esse impairment meio que não pode ser revertido, mas e também esse impacto no caixa da empresa com essa tecnologia. Obrigado. Boa tarde, Marcelo. Obrigado pelas perguntas. Em relação à margem bruta, o grande impacto aí nos custos das vendas, a gente pode, de fato, por conta dessa retomada, tivemos ganho de produtividade, conseguimos sinergias, até por conta das reestruturações que foram feitas. Então, esses são os grandes fatores. A gente não tem assim esse para comentar. E em relação à continuidade, de fato a gente não tem como prever, mas a gente gostaria que tivesse um quarto que foi o terceiro. Isso vai depender, obviamente, do desempenho do mercado, das vendas, enfim. O nosso custo vai continuar, a gente espera, sendo nessa faixa aí de 70% em relação às receitas, é o que nós temos visto e conseguindo em termos de desempenho. Em relação à pergunta do MB2, eu vou te pedir para você repetir, por favor, porque você colocou dois pontos aí. Você pode, por favor, fazer novamente essa pergunta, Marcelo? Perfeito, lógico. Do MB2 é saber se tem algum caixa que pode ser recuperado nessa iniciativa. Enfim, imagino talvez a empresa desenvolveu algumas patentes, enfim, de repente algum hardware, algum software que poderia ser vendido, né? E saber se, enfim, nessa venda se geraria caixa e se no impairment vocês já consideraram algum valor residual para o MB2, né? Enfim, ou seja, esse impairment meio que você trouxe tudo a zero e qualquer ganho que você tiver é lucro, se não, se o impairment já considera, de repente, algum valor recuperável desses investimentos. Tá, ok, obrigado. Nós temos aqui conosco o nosso diretor do MB2, o senhor Volney, e eu vou pedir para ele detalhar ou passar mais informações para a gente, para ajudar nessa resposta. Volney, você pode, por favor, nos auxiliar aqui nessa questão? Marcelo, muito obrigado pela pergunta. No valor do impairment, ele não está considerando nenhum tipo de recuperação nesse momento. Tá? Então, só lembrar, né, a MALI ela é uma licenciada, né, dessa tecnologia. Então, a MALI não vender a tecnologia, a MALI possui 1/3 das cotas numa outra empresa, que é a empresa que detém as patentes, e essa sim, né, é a empresa que faz todo esse gerenciamento. Do ponto de vista da MALI, ela encerra as atividades relacionadas à tecnologia como licenciada, e é claro, os dados do projeto, eles foram todos organizados e armazenados, porém aí dentro desse valor do investimento não foi considerado nenhum tipo de valor residual até o momento. Perfeito, muito obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Gabriel Rezende, do Bradesco BBI. Sr. Gabriel, pode prosseguir. Oi, pessoal. Tenho duas perguntas. A primeira é um follow-up da pergunta do Marcelo sobre o MB2. Queria entender se uma vez que o projeto foi, então, terminado pelas questões mencionadas,
se existe algum plano de algum outro projeto, algum outro canal aí de investimento que a MAHLE está pensando para os próximos anos, se já tem alguma coisa no radar. E a segunda pergunta, em relação à recuperação de mercado, se vocês pudessem falar um pouco melhor como que está a visibilidade aí dos clientes de vocês em relação a esses próximos meses, se a gente deve esperar que as montadoras não façam férias coletivas ou façam férias coletivas menores agora no final do ano, né, no começo de janeiro também. Enfim, entender como que está aí o mercado. A gente entende que as montadoras ainda estão tentando sentir se essa recuperação representa aí uma volta de vendas represadas ou se ela veio para ficar. Queria entender a expectativa de vocês. Gabriel, eu vou responder, na verdade, eu vou fazer um comentário sobre a sua primeira pergunta, né? Porque a resposta é que, infelizmente, a gente não há nada que a gente possa, ou que a gente consiga divulgar. Então, logo a gente tenha algum investimento novo, enfim, a MAHLE vai fazer a divulgação. Então, no momento, a gente não tem nada para divulgar de fato, tá? E a segunda pergunta, gostaria que o Daniel Brasil nos auxiliasse aqui, por favor. Ok. Daniel Camargo, até complementando, tá, esse primeiro comentário seu. Obrigado aí, Gabriel, pela pergunta. A MAHLE investe continuamente em tecnologia. Então, a gente tem o nosso centro de tecnologia em Jundiaí. Então, ou seja, a empresa está sempre analisando o mercado, soluções. Então, é o que o Daniel Camargo comentou. A gente não pode citar nenhuma nova tecnologia enquanto ela não é lançada, vamos falar assim, mas ela é um trabalho contínuo da companhia, tá? Fazer esse investimento em pesquisa e desenvolvimento, tá? Tanto para os produtos atuais e também para a visão futura, né? Então a gente tem toda essa eletrificação vindo aí pela frente, ou seja, levando um pouco mais de tempo para entrar no mercado brasileiro, tendo também uma perspectiva aí, uma expectativa de ter uma parte de híbrido, né? Ou seja, não passando pelo híbrido até antes do elétrico já definitivamente, mas a empresa ela trabalha sempre continuamente em tecnologias, tá? Com relação à sua segunda pergunta, com relação aos próximos meses, a gente está com estoque baixo, então eu comentei ali 18 dias falando do mercado, falando da Anfávia, né, o mercado brasileiro. Isso na parte de caminhões também, ou seja, a venda de caminhões ela está sendo impactada negativamente por essa falta de produto, vamos falar assim. Então a cadeia produtiva ela está levando esse tempo para poder se adaptar. Então sim, algumas empresas vão ter férias reduzidas, aí informações preliminares que a gente tem, ou seja, com um período mais curto de férias no final do ano. A gente ainda não tem totalmente consolidado essa informação, ainda está sendo, as empresas estão avaliando, ou seja, mas tem já uma sinalização desse período mais curto aí de férias, para conseguir ajustar essa produção à demanda. O que tem sido, até recentemente, você deve ter lido a questão das locadoras, aí o tempo de espera para receber os carros, nesse reaquecimento aí do mercado de locação de veículos, porém, está todo mundo com precaução e não fazendo altos investimentos para aumentar demais a produção e você ter uma coisa que não seja contínua. Então está todo mundo bem cauteloso e aí esse período mais curto de coletivas ele vai ajudar a ter essa recomposição aí para ajustar a produção à demanda. Não sei se eu respondi aí a sua pergunta. Respondeu sim, está ótimo, obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Daniel Camargo para as considerações finais. Nosso muito obrigado pela participação de todos e até o próximo call do quarto trimestre. A audioconferência da MAHLE Metal Leve está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma ótima tarde. Obrigada por usarem Chorus Call.